Pessoal, Vivi, todos têm que aparecer o nome do aluno. Tem que mudar, tem que aparecer o nome. Paulo, oi. dá para ver de tarde, né? Sim, tudo certo. Tá bem bom. Continuemos assim. Quanta gente! Polígrafo dos intervalos. Amanhã tem aula de novo. Pessoal, eu tô mandando nos grupos os horários das aulas da semana que vem. Vão ter algumas de manhã, algumas à tarde e de amanhã. Então, fiquem atentos para o convite que vai para os horários, para ninguém perder essas aulas. Claro que elas vão estar gravadas, mas sempre é melhor participar no momento em que ela acontece. Acho que podemos começar, Isabel, né? Já são 10 minutos de atraso, né? Daí já começamos, tá? Certo. Como é uma aula de exercício, eu preciso que ou vocês liguem o microfone para perguntar, ou mandem no chat que eu deixei que eu possa ver aqui, tá? Eu pedi na V2, falei com o Leonardo, para anotar as dúvidas, mas ele falou que vocês não postaram nenhuma dúvida, nenhuma questão em específico. Mas na 1v1, a Amanda anotou algumas e me mandou, certo? Daí, eu vou começar pelo polígrafo, que daí retoma a parte de intervalos. Depois a gente pega o caderno de atividades e, por último, a gente pega os exercícios que vocês não conseguiram na apostila, certo? Me perguntaram quanto tempo. Observem, você tira as dúvidas, como é uma aula só para tirar dúvidas, se tirou todas, está liberado. Amanhã de manhã, vou começar conteúdo novo. Certo? Então, começando no polígrafo, na questão número 10. A questão número 10, letra G, foi a que me perguntaram. A G em diante. Na letra G, vocês têm escrito assim, que x pertence aos reais, então que o x seja maior ou igual a menos 1. Então, a gente vai representar o ponto A, ou intervalo A, que são os números maiores ou iguais a menos 1, e o intervalo B, respeitando a ordem numérica, a reta numérica, menores ou iguais a 4. Aí a pergunta é, a união B. Então, união, eu começo pelo início de tudo até o fim.
Então, o início não tem, é infinito. E o fim não tem também, infinito também. Só que no intervalo, na reta, tu não precisa salientar que é o infinito, mas se quiser colocar, não tem problema. Para responder, vocês têm a forma de conjuntos, x pertence aos reais, e tem a forma também de intervalos, que é mais prática nessa parte do conteúdo. Lembrar que o infinito é sempre aberto. Agora, quando eu for fazer a intersecção, eu tenho que pegar a parte que envolve os dois intervalos. Então, vai ser do menos 1 a intersecção com B. Do menos 1 até o 4. Ou seja, do menos 1 até o 4. Ficou muito embaixo? A intersecção não apareceu, né? Então, deixa eu colocar aqui do lado. A intersecção vai ser do menos 1 até o 4. Menos 1 a inter B. Do menos 1 até o 4. Os dois intervalos fechados. Eu preciso saber se vocês conseguem me entender dessa forma. Respondam. Tem alguém? Para te escrever um pouquinho mais para cima. Precisa esperar copiar? Me liberem. Aí eu vou para a próxima. Posso ir para a próxima? Então, letra H. Letra H tem o intervalo A, que são os números maiores ou iguais a menos raiz de 2. E o intervalo B, os menores que 3. A raiz de 2 é negativa, o 3 fica um pouco adiante. 3. O intervalo do 3 é aberto. A união com B. Você vai pegar o começo e o fim. Vamos ter, então, menos infinito ao mais infinito novamente. A intersecção. A intersecção é o meio. Qual é o meio que está presente nos dois intervalos? A raiz de 2 até o 3. Então, nós temos raiz de 2 menos raiz de 2 fechado até o 3 aberto. Sim? Prof, eu fiz esse exercício com a resposta em conjunto. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Tanto faz. Eu coloco ali intervalos porque é mais fácil, mais rápido para escrever, mas pode colocar x pertence aos reais e fazer a... Tanto que a união era só colocar, então, todos os reais. Tudo bem? Letra H também, letra I também precisa... Isabel? Oi. Eles estão perguntando... Amanda disse que fez o exercício com resposta em conjuntos e o José também... Sim, acabei de responder. Pode ser. Pode ser. Sim. Continuar. Pergunta se eu, pelo chat, se eu preciso continuar com essa listagem aqui. Ou qual que eles têm dúvida. A letra I fala maior ou igual a 1 e o intervalo B fala maior ou igual a raiz de 2. Maior ou igual a raiz de 2. A união com B. A união com B. A gente vai pegar o começo e o fim. Como não tem fim, infinito. Então, do 1 ao mais infinito. A intersecção com B.
a gente vai pegar o que tem nos dois espaços. O que tem nos dois espaços tem começo na raiz de 2, mas não tem fim, o infinito. Vou fora. Esse meu quadro ficou pequeno. A inter B ficou da raiz de 2 ao mais infinito. Certo? Passar o gabarito dessa questão, dessa folha? Pessoal, avisem que quem não consegue entrar, que pegue o endereço que eu coloquei no grupo e tente de novo. Sai e tenta mais uma vez. Às vezes acontece por causa do sinal. Passar o gabarito, então? Então, letra número 10, tá? Número 10. A união vai do -3 ao 5. E a intersecção do 1 ao 2. A letra B. A união vai do 0 ao 8. E a intersecção do 2 ao 5. Estão acertando, gente? O 5 aberto. Estão acertando? Se estão, a gente não precisa ficar nessa parte. A gente pode ir adiante. Tem alguma dessa página do polígrafo que vocês precisem? Mandem no chat que eu vejo a questão. Quem tinha pedido foi na 1V1 que me pediram número 10, letra G. Precisa da B, da número 10, Yasmin? Isso? Tá. Então, vamos lá. Número 10, letra B. Número 10, letra B. O intervalo A, ele vai do 2 aberto até o 8 fechado. O intervalo B, ele vai do 0 fechado, 0 vem antes do 2, 0 fechado, ao 5 aberto. Observe, 5 aberto. Agora, então, A união com B. Você começa no início. Qual é o início? Deixa eu pegar outra cor. O início é o 0 e o fim, união, é o 8. Do 0 ao 8. Logo, a resposta vai ser do 0 ao 8. A intersecção B. O que tem em comum? O que tem em comum é a parte repetida. Então, nós vamos falar do 0 ao 5. Ou seja, do 0 ao 5. Certo? Letra B? Gustavo, você pediu a A do 10? Sim ou não? A questão das... Gustavo, não te entendi. Do verdadeiro ou falso da questão 7. Você quer qual?
Toda ela? A letra A, se o 2 pertence ao intervalo 2 e 6. O 2 pertence ao intervalo 2 ao 6. Como está o 2, Gustavo? Ele está fechado? Se ele está fechado, verdadeira. Olha, o 2 pertence a esse intervalo. O colchete envolvendo o número diz que conta o 2. A N dá número 10, pediram. A N, dá para pagar essa? Se não dá, já paguei. A 10, letra N. A N diz que o intervalo A vai para os maiores que 1. E o intervalo B vai do 2 fechado ao 4 fechado. Certo? 4 aberto, desculpa. 4 aberto, 2 fechado. Então, nós temos que fazer a união com B. O começo, que é do 1, até o fim, que é o infinito. A intersecção é a parte repetida nos dois. O que tem de repetido nos dois é o meio. Qual é o meio? O B, porque o B é um intervalo menor que está dentro do intervalo A. Então, ele vai do 2 até o 4. Lembrem que quando a gente fala em intervalos, a gente só fala do começo e do fim. A gente não fala de todos os números que estão presentes. Amanda, não vai dar para nós fazer toda a 10, porque ela é muito extensa, mas se você escolher alguma, eu posso te fazer. Depois, Isabel, essas mais extensas, tu pode, de repente, fazer num papel e tirar foto e mandar para eles, né? No grupo, enfim, né? Posso sim. Tá? Posso. Sim, posso. Uhum. Então, Amanda, escolhe uma da 10 que tu acha mais difícil. Letra E, isso? Tá. Mais para a minha esquerda escrever ou mais para a tua esquerda? Quem pediu a Nicole? Para a tua esquerda, Nicole? Tá. Então, a letra era a letra E. Letra E. E. Na letra E, nós temos um intervalo que vai do menos 3 fechado até o 3 também fechado. Conseguiram ver? Depois, do menos raiz de 2. Raiz de 2, o valor da raiz de 2, 1,4 aproximadamente, certo? Como é negativo, menos raiz de 2 aberto até o 5. 5 fechado. Agora, a gente faz o quê? A união. Unir tudo. Tu vai falar do começo até o fim. Intersecção é o meio, o que tem de igual nos dois intervalos. Então, da raiz de 2 até o 3. Certo? Prof, não consegui. A J. Para outra esquerda? Tá bom. A J. A J. J. Então, o intervalo A são os menores e o meio. E o intervalo B, os menores e 4. 4 é mais adiante que o meio, certo? Não, menor igual ao meio, menor que 4, intervalo aberto. Quando a gente faz a união com B, agora não dá para ver. Quando a gente faz
A união com B, a gente vai falar do começo, que não tem começo, infinito, até o 4, aberto. E a intersecção com B é a parte que veio do infinito até o meio. Então, menos infinito até o meio fechado. Nicole, sim, tá bom? Não conseguiu a J. A J a gente já não fez. Não, a J é esta, feita. Mais qual? Na sequência, pediram a número 14. Pode ser? Número 14. Pode? Vai falar a mesma coisa. Podemos fazer na 14? Dezoito, letra B, 11, letra E. 11, então. 11. A questão 11 tem o intervalo que vai do -1, aberto, até o 1. E o intervalo B vai do 0, fechado, ao 5, aberto. O intervalo B. Como na letra E está pedindo complementar, antes de fazer o complementar, é preciso primeiro verificar se o A está contido no B, se o A está dentro do B. Se o A está dentro do B, a gente pode resolver. Se ele não está, não é possível. O A, ele está dentro do B? Não. Então, a letra E, ela não tem resposta, nem resolução. Não existe o complementar. Então, a gente só escreve que não existe. Tudo bem? Questão... Ainda não entendi a J. Essa J aqui? Esta? Então, vamos repetir o intervalo, o J aqui. O intervalo A, ele vem do infinito, intervalo A, até o meio. E o intervalo B também vem do infinito até o 4. Quando a gente faz a união, a gente pega o começo até o fim. No caso, o fim, 4. Menos infinito até o 4. E a intersecção é o intervalo que tem repetido nos dois espaços. Então, só até o meio. Nessa questão da E, não pode pôr vazio, porque vazio é como se eu tivesse resolvido. Eu não posso resolver, porque a condição do A estar dentro do B não está de acordo, não verifica. Então, não posso pôr conjunto vazio. Não existe o complementar. É diferente de vazio. Vazio seria se eu tivesse resolvido e não tivesse sobrado nada. Não sei se consegue me entender. Sim? Vamos para 14, então? 14. Questão 14. A questão 14, ela envolve mais intervalos. Então, vejam, a letra A está pedindo para fazer B união com E, e depois o que eu conseguir, eu tenho que tirar o A, certo? O intervalo B, ele vai do -4 até o 2. E o intervalo E, ele vai do -2 até o 4. Do -2 aberto, até o 4 também aberto. Quando eu faço B união com E, eu pego o começo, -4,
até o fim, que é o 4, certo? Ó, o começo até o fim. Agora, desse B união com E, que tinha aqui na pergunta, eu preciso tirar o A. E o A é um intervalo que vai do menos 1, deixa eu pôr mais para cima aqui, pôr de outra cor. Menos 1, como está o menos 1? Intervalo A, menos 1 fechado, até o 6 aberto. Agora, então, eu tenho que realizar a diferença. A diferença, lembram? É o que está só no primeiro, ou seja, o que está só na B união com E. Então, se eu responder a parte do A, o que fica só na B união com E? Fica o intervalo do menos 4 até o menos 1. Observe, aqui no A tinha o menos 1. Então, se eu tirar daqui, vai ficar um buraco sem o menos 1. Então, eu vou relacionar que a minha resposta vai ser menos 4, está muito baixo, menos 4 até o menos 1. Só que o menos 1, ele tem que estar aberto. Entenderam? Por quê? Porque se eu tirei ele de lá, quer dizer, não tem mais lá. Então, por que escrever menos 1? Porque a gente não sabe qual é o último número, porque o intervalo ele é infinito entre os dois. Então, é o menos 1,1111 negativo ou 0001. Mas eu preciso escrever o menos 1 para caracterizar que o que tinha só no B união com E é do menos 4 até o menos 1. Então, menos 4 até o menos 1. Quem pediu a questão 14, letra A, entendeu alguma coisa? Pessoal, se manifestem, quem não entendeu, pergunta, daí a prof vai adiante. Eu acho que liga o microfone que é mais fácil de eu ficar lendo. A Amanda disse que pediu para fazer a B, que ela não entendeu muito bem. Tá. Certo. A B da 14, certo, Amanda? Letra B. Então, no 14, letra B, a gente tem que tirar do E o A intersecção com o B. Então, a gente começa fazendo a intersecção do A com o B. O A é um intervalo que vai do menos 1 fechado até o 6 aberto. E o intervalo B vai do menos 4 aberto, até o 2 fechado. Daí, a intersecção é a parte que está nos dois intervalos. Então, a gente tem do menos 1 até o 6. Agora, esse intervalo do menos 1 até o 6, eu preciso tirar do E. O E é um intervalo que vai do menos 2 até o 4, aberto. E tirando o A inter B, que é o que a gente tinha feito, eu vou tirar do menos 1 até o 6. O 6 é o intervalo aberto. Agora, vejam, se eu tirar esse segundo intervalo, que é o A intersecção com B, o que sobra no E? O que vai sobrar no E? Vai sobrar do menos 2 até o menos 1. Menos 1 como? Aberto ou fechado? Sempre olhar aquele último que você está tirando. Se ele é fechado, lá em cima vai ficar aberto. Sempre o contrário. Certo? Conseguiram ver? Esse é o intervalo, então, da resposta aberto no menos 2
e aberto no menos 1. Amanda, fala comigo. Liga o microfone. Eu não entendi Estão me essa ouvindo? questão, prof. Mas qual parte? Desde o começo ou fazemos de novo? O que tu acha? Desde o começo. Primeiro eu fiz a intersecção, o A e o B, e depois tirei o E. Tá Mas aqui. não deu certo. Tu vai tirar a intersecção do E, entendeu? Ó, tu fez Mas a intersecção com o B, achou do menos 1 ao 6, certo? Sim. Achou? Hã? Sim, eu fiz isso, mas não deu certo. Tá, mas veja, a tua intersecção deu do menos 1 ao 6? Sim. Sim. Agora, então, tu vai desenhar o E primeiro, certo? Ó, do menos 2 ao 4. E daí tu põe embaixo isso que tu encontrou, que é do menos 1 ao 6. Aí você vai tirar, você vai esconder. Hã? Prof, a interseção Vai entre A e esconder. B não é menos 1 a 2? Ah, agora que a prof viu. Muito obrigada. Então, aqui, menos 1 a 2. Então, tá. A prof fez errado. Ah, meu Deus. Ainda bem que vocês viram. Então, a intersecção com B, menos 1 até 2. Daí, do intervalo E, que é de menos 2 até 4, agora vai mudar tudo. Eu vou tirar do menos 1 fechado até o 2 aberto. Agora mudou. Aposto que a Amanda acertou, então. Ó, Amanda, daí você vai tirar essa parte do meio. Vai arrancar fora do intervalo E. Tirando do intervalo E, vai sobrar duas partes, ó. Vai sobrar essa parte aqui e essa outra aqui. A parte do lado esquerdo vai ficar do menos 2. Não dá para enxergar isso, né? Do menos 2 aberto até o menos 1 aberto. Acertou agora, Amanda? Do 2 ao 4. A prof olhou o 6, escreveu errado, mas eu tinha feito o sinal certo. Mas daí vai dar duas. Vai dar 2 intervalos na resposta. Isso aí. Eu só tinha achado. Fechou agora? Eu só tinha achado do 2 ao 4. Não deve ter olhado para o final, só olhou no começo. Eu fiz Agora o final. Ah, Eu só achei o final e não tinha conseguido achar o começo. Porque como eu pensei que o 1 estava incluído, eu tirei o 1 fora. Ah, e agora entendeu? Sim. Ó, tu tira, mas aqui abre um buraco, mas ele aparece na resposta, do menos 2 ao menos 1. Entendi, prof. Obrigada. Sim. Agora, então, olha, a gente vai fazendo de novo nas próximas aulas até vocês entenderem. Sem problema. Querem fazer mais desses ou vamos para o caderno de atividades? Aqui está chovendo bastante aqui em casa. Estou conectada? Tá tudo certo, tá bem bom. Tudo certo? Que aqui está caindo água. Vamos para o caderno de atividades, então? Isabel, eu não sei se tu viu Oi. ali, alguém pediu, o Micael pediu para fazer a 18, letra B. Tá chovendo 18. aí? Está chovendo aqui, sim. 18, letra B. Isso. Isso, Letra A também? Letra A. letra A também. e B. 18. Vamos lá, então. Na 18, a gente tem o intervalo A, que vai do 2 fechado até o 4 fechado. E o intervalo B, que vai do 3 fechado ao 6, me corrijam se eu fizer errado, ao 6 também fechado.
Certo? Agora nós temos uma listinha de perguntas. A união com B, a gente vai falar do começo e do fim. Qual é o começo? Mas primeiro, prof, nessa questão, não tem que ver se o A está contido em B? Não, só quando aparecer, Amanda, o complementar, porque a última questãozinha ali, dentro da letra A, tem um Azinho e um B assim. Quando chegar nesse complementar, eu tenho que me fazer a pergunta. Mas aqui só pede a união com B. Então, você vai falar do começo até o fim. Certo? Tá bom. A inter B agora. Intersecção de A com B. É a parte repetida nos dois intervalos. Tem começo no 3 e tem fim no 4. Sim? Depois ali pede A menos B. A menos o B. Eu tenho que tirar agora o B do A. Se eu tiro o B do A, o que sobra no A? Do 2, fechado, ao 3, aberto. Lembrem, ó, tá fechado no 3, vai sobrar aberto lá. Sim? Agora, a seguinte, na letra A ainda pede B menos A. B menos A. Agora, o contrário, eu vou tirar o A do B. O que sobra no B? Ó, sobrou uma parte lá no final. Como está o 4? Como está o 4? O 4 está fechado, então quer dizer que embaixo ele vai sobrar aberto. Aberto no 4, fechado no 6. Aberto no 4, fechado no 6. Dá para ver? E, por último, então, complementar de A em relação a B. O A está dentro do B? Olhem, o A, ele cabe todo dentro do B? O A dentro do B? Não. Se não cabe, a gente não faz nada, não resolve. Simplesmente diz que não existe. Pediram a 18, letra B também? Dezoito, letra A e letra B. Vamos. Oi? Precisa também, B? 18B e 18A. Tá, A já foi. Essa era a letra A. Dá para apagar? Tá gravado, né? Depois vocês podem assistir. 18, letra B. Na letra B, nós temos o intervalo A que vai do infinito até o 4. E o intervalo B diz que vai do infinito até o 1. Vejam, os dois vêm do infinito, mas um vai até o 4 e o outro vai até o 1. Quando a gente faz a união com B, a gente fala na união do começo até o fim. Então, o começo vai do infinito até o 4. E a intersecção é o que está nos dois intervalos. O que está nos dois intervalos é do infinito também, mas para no 1, porque o B é menor. Como os intervalos estão abertos, fica tudo aberto. Agora vem complementar de A em relação a B. Aí a gente vai olhar, o A está presente todo no B? Está dentro do B? Não. Se não está, não existe. Mas em seguida tem a pergunta, o B em relação a A, complementar de B em relação a A. O B está dentro do A? Sim. Se o B está dentro do A, a gente faz A menos o B.
Então, tirando o B, o que sobra no A? Sobra do 1 até o 4. O 1 está aberto, logo lá vai ficar fechado. Fechado no 1 e aberto no 4. Ou seja, fechado no 1, aberto no 4. Esse deu para resolver o complementar. O anterior não foi possível. Daí a gente só diz que não existe, não é conjunto vazio. Pode ser? Vamos lá, então, para o caderno de atividades. No caderno de atividades, a primeira pergunta que fizeram pela ordem seria na página 6, o número 3. Me confirmem. Vocês já estão com o caderno de atividades? Página 6, número 3. Caderno de atividades, página 6, número 3. Podemos começar? Sim? Esse sim é de agora ou já faz tempo? Leram a questão? Sim ou não? Bom, para a gente não ficar lendo toda a questão, eu vou explicar mais ou menos o que ela diz. Ela diz assim, que vai ser considerado fechada a operação se vocês terão um conjunto e daí eles investigam uma operação sobre os elementos desse conjunto. Se vocês realizando a operação que eles pedem na primeira afirmação, se a resposta estiver pertencente ao conjunto, então é um conjunto fechado. Sempre eles querem saber se o conjunto é fechado. Para ser fechado, a resposta da operação tem que estar presente no conjunto. Daí eles começam na primeira afirmação com o conjunto A. O conjunto A é o 0 e o 1, certo? E daí eles querem que a gente teste a operação multiplicação. Então, quer dizer, eu vou testar o 0 vezes 1, o 1 vezes 0, e as respostas que eu obtive, elas estão pertencendo ao conjunto? 0 pertence ao conjunto A? Sim. Se pertence ao conjunto A, essa afirmação é considerada fechada, que é o que eles estão investigando. Então, a primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação, ela fala dos números naturais. Então, o conjunto são os números naturais, quer dizer, o 0, 1, o 2, todos os naturais. E a operação que eles querem que a gente teste é quadrados perfeitos. Se os quadrados perfeitos dos números naturais pertencem ao conjunto natural. Então, a gente vai testando. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. O 0 pertence aos naturais, o 1 pertence aos naturais. Então, também considerado fechado, verdadeira. Sim? A terceira afirmação tem um conjunto menor. O conjunto C. Quais são os números? O 1, o 3, o 2 também, o 1, o 2, o 3, 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. E daí, eles querem saber se é fechado para a adição. Então, vejam, a gente vai testar 1 mais 2, 1 mais 3. Todas essas respostas aqui estão no conjunto C. Por enquanto é fechado. 1 mais 4, 1 mais 5,
1 mais 6, fechado. Todas elas eram respostas que tinha no conjunto. Não, aqui já vai, não vai fechar. 1 mais 6, quanto é? 7. 7 pertence a esse conjunto? Não. Então, a 3 não é considerado uma fechado para o conjunto. Entenderam? Quem sabe liga o microfone. Quem disse que não entendeu, liga o microfone e me pergunta exatamente o que não entendeu. A afirmação 2, pediram para eu fazer de novo, ó. Ele quer saber, para você analisar a potência, se você elevando os números naturais da potência, se ela fecha, ó. O conjunto B de todos os namorados são quadrados perfeitos. Então, 0 ao quadrado, elevar ao quadrado. Se a resposta 2 ao quadrado é 4, 4 pertence naturais? Sim. Vocês estão me vendo ainda, não? Se alguém tem alguma dúvida na questão 3, da página 6, pergunta, liga o microfone, senão eu vou adiante. Prof, explica de novo a 3 da 3, que eu não entendi qual foi a lógica ali. Tá. Você sabe o que são quadrados perfeitos? Elevar o número ao quadrado, que eu posso tirar, por exemplo, a raiz de 4 é 2, porque 2 ao quadrado, 4, de quadrado perfeito. Então, quando tu eleva ao quadrado as respostas que você obtém, os números naturais, 1, 2, 3, 4, se você elevar esses números ao quadrado, você vai ter quadrados perfeitos. E essas respostas que você vai ter elevando ao quadrado, elas também são números naturais? Sim. Se são números naturais, é para considerar o conjunto fechado. Respondido? Essa questão vocês também não precisam se preocupar, porque ela não é tão importante para o nosso conteúdo. A gente pode seguir. Não é uma questão que eu colocaria numa prova, se é o que vocês querem saber. Tá? Podemos ir para a próxima? A próxima pergunta que a Amanda tinha na listinha é a página 7, o número 7. Vocês têm as respostas do caderno de atividades no grupo. Não sei se o Leonardo não podia puxar aquela imagem que ele postou, que ele tirou das minhas folhas das respostas, novamente. Aí vocês podem ir conferindo para ver quais são as dúvidas. Então, na página 7, o número 7. Essa questão é uma questão que a gente já tinha feito na apostila, só que lá era com números. E aqui ela apareceu com letras. E está cobrando de vocês o que, quando se usa o está contido. Então, o está contido, ele é usado entre conjunto e conjunto, certo? Então, eles criaram uma situação para você determinar o valor, as possibilidades, são mais de uma,
para o conjunto X. Quer dizer que esse conjunto aqui, com o A e o E de elemento, ele está contido nesse conjunto. E esse conjunto X está contido no conjunto seguinte. Então, quais são as possibilidades? A gente começa com aquele. O A e o E pode ser o X, porque um conjuntinho com A e E está contido no conjunto. Então, olhem só, o A e o E está contido no conjunto, na primeira possibilidade do X. Deixa eu escrever aqui com outra cor. O X. E, por sua vez, esse conjunto que eu criei também está contido no A, E e O. No A, E e O. Vamos pular o U. Agora, o conjunto que eu vou criar, um conjunto novo, eu vou variando usando os elementos que eu tenho aqui. Então, podia ser o A... Tá difícil. O A e o E e o I, por exemplo. Então, se eu analisar o A e o E, está contido no A e I, concordam? Ó, está dentro. E o A e I está contido no A e I. Sim? Outra possibilidade, o A, o E e o O, em vez de o I. Daí eu vou analisar o A e o E. Está contido no A e O, que também está contido no A, E e O. E tem mais uma possibilidade, que é o conjunto ser igual ao da frente. Então, o A, o E, o I e o O, ele pode fechar também, ó. Porque o A e o E está contido no A e O, que também está contido no A, E e O. Então, as respostas para essa questão são essas em preto. Quatro possibilidades. Entendido? Mais alguma pergunta sobre a questão 7? Falem, gente. Estão me ouvindo? Oi, prof, tô te Estou meio ouvindo. sozinha nessa... Tô te ouvindo, tudo certo. E eles? Estou achando Aí bem já não- divertido eu falando comigo mesmo. Página 15, pediram. Página 15, número 31. Aí teve um problema com relação às duas turmas, porque na V2 a gente teve mais aulas, porque no primeiro dia a gente foi assistir o filme, lembram? Daí a V1 tinha 2 períodos. Depois a gente teve o feriado do carnaval. De novo, a V1 tinha 2 períodos e não teve. Então a V2 teve mais aulas. E a gente teve a oportunidade de falar sobre a fração geratriz, e na V1 não, certo? E a questão 31, ela começa com a fração geratriz. Preciso saber se vocês lembram das aulas que tiveram no 9º ano, ou quem não estudava na escola em outras séries, de como encontrar a fração geratriz. E aqui a gente tem questão 31, da página 15. Questão 31. Ela fala numa dízima, e essa dízima periódica, que está escrita com 7,36, 36, 36, e eles pedem que a gente transforme ela numa fração geratriz. Daí, esse número que ficar no numerador será representado pelo x, e o número que ficar no denominador será o valor do y. No final, eles pedem para a gente somar x mais y mais z. E o z
ele é o valor que vai dar da divisão do x pelo y, esse é o z, tá? Então, primeiro passo é determinar a fração geratriz. E a prof. Adri, no ano, ela fala no método prático, que eu gostei muito, e eu vou usar aqui. Primeiro passo é identificar qual é a parte inteira e qual é a parte periódica, certo? Então, a gente monta um esquema assim, IP menos o I. Daí, no caso, o IP forma 736, porque o período é um número que se repete, sempre igual, sempre 36, 36. Então, 736 menos o 7. 736 menos 7, vamos ter 729, certo? O 729, ele é o numerador sobre tantos 9 quantas casas se repetem depois da vírgula. Como temos duas casas, 2 9, 729 sobre 9. Simplificando por 9, a gente vai ter 81 sobre 11. Então, 81 sobre 11 seria a fração geratriz. Só que eles colocaram uma condição nessa divisão que o resto tinha que ser 8. E se a gente dividir 81 por 11, vai dar 7 vezes e vai sobrar 4. Não vai sobrar os 8 que eles querem. Com o resto, 8, se vocês lerem a questão. Então, o que a gente faz? Bom, para sobrar 8, então, eu vou ter que dobrar o meu número. Olhem, se eu multiplicar por 2 a fração, eu vou ter 162 sobre 22. E quando eu dividir 162 por 22... vai dar 7 vezes 2, 14. 7 vezes 2, 14, 15. 12 menos 4, 8. Vai sobrar o 8 que eles determinaram. Quer dizer, esse Z, esse é o Z que eles falaram aqui no começo. O X, o X é o numerador. Que numerador? O numerador dessa fração que eu dividi. Então, 162 sobre 22. Então, é o X, esse é o X, esse é o Y, e o resultado que deu aqui no quociente é o Z. Então, eu vou ter 162 mais, não sei o que fala? Não. 162 mais 22 e mais o 7. Opa! 162 mais os 22 e mais o 7, que seria o X mais o Y mais o Z. E essa soma, 191. Também é uma questão bem diferente dentro do caderno de atividades. Ela é de uma universidade de Minas Gerais, claro que não é daqui da nossa região, mas nem por isso a gente deixa de aprender. Certo? Também não se preocupem, não é uma questão que seria para cobrar sobre conjuntos, né? A gente sabe que não pode cobrar todos os detalhes, mas é interessante para a gente já ir acostumando com as questões de vestibular que vamos ter que enfrentar mais adiante. Certo? Eu gostaria que vocês me dissessem quais questões que querem, porque eu estou seguindo a lista da V1, mas a 32, a 24 da página... A 24 da página 13. Então, vamos fazer uma de conjuntos.
página 13, número 24. Sim? Então, é aquele dos diagramas. Nós temos 3 diagramas envolvidos na questão. Eles se entrelaçam, tem partes comuns, e essas partes comuns precisam ser descontadas dos valores que aparecem. A gente começa sempre a preencher pelo centro. Nós temos o P, o M e o F. O P fala de que é mesmo português, o M matemática e o F de física. Aí, quando a gente vai procurar na lista as informações, o número que a gente procura é esse do centro. E esse do centro é a questão do exercício. Não tem. Então, a gente coloca X, lembra? A gente não sabe o centro, coloca X. Agora, a gente procura o que é português e matemática na listagem. Matemática e português. 220 em português e matemática, aprovados. Mas 220 é o preto com o azul. Então, a gente precisa salientar que é 220 menos o X. Lembrem, a gente precisa desse valor, mas não veio. Então, a gente tem que deixar o X. Mas todos os outros dependem desses 3. E mais? Agora vamos procurar os que aprovaram matemática e física. Matemática e física, 316. Mais 316. 316 menos X. Os que foram aprovados em português e matemática, 220. Por matemática e física, 316. 214 em português e física, 214 menos X. E olha só, muito legal que eles nos deram agora uma informação que é só português, só matemática e só física. Caso eles não tivessem dado, a gente ia ter que colocar aqui o valor do português menos todos esses, ó. Uma confusão. Mas esse problema foi legal com nós, ele diz assim, 254 candidatos foram aprovados somente em português. Então, somente em português vai direto. Não precisa descontar todos. Somente em matemática, 296. E 270 só em física. Então, eu não preciso descontar os outros 3 de cada conjunto. Ficou claro? Ele tem mais uma informação. Ele diz que 142 candidatos foram reprovados nas 3 disciplinas. Então, é importante que a gente coloque os 142 lá fora. Agora, para resolver a questão, a pergunta é o número de alunos aprovados nas 3 disciplinas. Então, a gente vai pegar o total. Qual é o total? 1.472. E vai copiar tudo que está aqui numa equação para resolver. Começamos lá. 254 mais 290, mais 270, mais 220 menos X, tudo que está ali. Mais 214 menos X, mais 316 menos X, mais X, e não dá para esquecer, mais 142. Fazendo todo esse cálculo, vai acontecer que eu vou encontrar o valor do X. Eu vou resolver, deixa eu olhar que aqui já está pronto. Eu acho que eu esqueci. Não esqueci. Mais X menos X. Quantos X ficaram? Menos 2X, dá para enxergar? Menos 2X
igual, ou somando tudo, aqui na apostila eu tenho pronto 1.712, somando 254, 290, 220, 214, 316, 142, igual os 1.472. Resolvendo essa equação, a gente chega no x, menos 2x ali. Então, o x vai ter que dar 120, resolvendo. Passa o 1.712 para cá, depois divide por 2 o resultado. Pode ser? Lá não dá para ver, x igual a 120. Dúvidas? Entenderam? Olha, eu não tinha o centro, então eu preciso colocar esse desconto. No 254 não houve o desconto dos outros três, porque dizia a palavra somente. Às vezes vem só, mas aqui veio direitinho. Somente. Somente português. Somente matemática, somente física. Próxima. 24, página 13 foi. A próxima pediram a 32. 32. A 32 vocês podem deixar fora, e quando a gente volta, a gente retoma ela, tá? Porque ela é só uma questão de análise, não tem problema. Eu vou dar a nota como caderno completo se a 32 não tiver feito. Tudo bem? A 29, questão 29. 28, 29. A 29 é da fração geratriz. Então, vamos lá. Letra A. 2,333. Certo? Então, pelo método prático, nós temos o I, parte inteira, e o P. Só temos parte inteira e período. Certo? E esse período, ele é só de um número. Então, deixa eu mudar aqui. Só tem um número. Então, o IP menos o I. Então, 23 menos 2, 21. 21 sobre 9, porque só tem uma casa que se repete, repete, repete. Então, a resposta, 21 sobre 9, simplificando por 3, 7 terços. Letra B. Vamos tirar a dúvida na letra B. 0,444. Essa nem precisa de cálculo, porque a gente sabe que se tem uma casa que se repete, sempre é sobre 9. Se não sabe, aprenda. Se tem uma casa repetindo sempre, é 9. Se tivesse 45, 45, ia ser sobre 99. E assim por diante. Letra C. 1,23111. É isso. Então, aqui a gente tem a parte inteira e a gente tem 2 anteperíodos. Observem, 2 anteperíodos porque tem 2 números antes de começar o período. Então, a gente vai fazer IAP menos IAA. Então, a gente monta 1.231, observem, uma parte do período, ela menos 123. Então, 11 menos 3. Me ajudem. 8. 2 menos 2, 0, 1. 1.108 sobre... Tem um número só que se repete. 9, mas tem 2 anteperíodos. Se tem 2 anteperíodos, 2 zeros para constar. Dá para simplificar ou deixar ela dessa forma também. Amanda, já
Consegui te ajudar a lembrar? Porque você estudou isso no nono ano. Betina pediu a 30. Certo, vamos fazer a 30. Que é também Pronto, sobre... pode fazer a B, a 29. A B? A D. A D? D de dado? Isso. E aí? Tá, então faço antes de fazer a 30. Então, vamos lá. 4,412, 412 e assim por diante. Então, nós temos a parte inteira e nós temos um 412, que é só o período. Então, IP menos o I. 4,412 menos o 4. 12 menos 4, 8. Aqui, como ele emprestou, ficou 0. 3 e 4. Não, 4 e 4. Assim. Então, 4.408, fugir do 4.408 sobre o quê? Observem que tem 3 números que se repetem. Então, 999. 4.408 sobre 999. Letra E também pediram. 0,43. 123. 123. É isso, né? 43, 123, 123. Isso. Então, nós temos a parte inteira, que é o 0, e nós temos 2 anteperíodos para chegar no período. Daí, IAP menos o IAA. IAA. Então, 043, 123, menos o I, que é 0, 43. E a 3 menos 3, 0. 12 menos 4, 8. 0, 3 e 4. 4.308. Eita, prof, fez conta errada aqui. Conta de menos. É que eu descontei. Ah, sabe o que é? A prof interpretou ela errada. Eu usei 123 e, na verdade, é 312. 312. Certo? Eu tinha copiado errado do caderno de atividade. Então, olha só. Voltando, fazendo de novo. A, P, menos IA. 043, 312. Então, o 4 é o anteperíodo e o 312 o período. Menos o 0 e o 4. É o IA. Então, 12 menos 4, 8. 0, 3, 4. Agora, 4.308 sobre... Veja, nós temos 3 casas que se repetem. Então, 9, 9, 9. E um anteperíodo. Então, 0. Não deu para enxergar? Vou passar para cá. A resposta dela. Letra E, a resposta. 4.308 menos 0,4, que deu, sobre 999, 0. 0 porque tem um anteperíodo só. Não sei se ficou claro. Qual é a próxima?
A Betina tinha pedido uma, não era a Betina? A 30. A 30 está pedindo se esse número elevado ao quadrado pertence a qual conjunto. Então, esse número que eles colocaram ali, ele é um número com dízima periódica. E a dízima periódica é 1.350, a parte do período 1.357, 1.357 e vai indo. Então, a gente tem A e elevado ao quadrado. Então, o que a gente faz? A gente vai transformar ele numa fração geratriz e nem precisa ficar elevando ao quadrado para saber que o resultado vai ser um número racional. Então, a questão certa é que ele vai se transformar num número racional. Como que a gente faz? A gente faz a parte inteira e o período. Olhem, o período IP menos o I. Então, 1.357 copia menos o 9. Subtraindo isso daí, vai dar 91.348. Agora, 91.348 sobre o quê? Quantas casas se repetem? 4. Então, 4 noves embaixo. Aí, eles não querem que a gente eleve ao quadrado, porque elevar ao quadrado toma muito tempo sem uma calculadora. Eles só querem saber qual dos conjuntos que tem aí que pertenceria à resposta. Então, se eu elevar essa fração ao quadrado, eu vou ter um número o quê? Racional. Então, a resposta estaria presente dentro dos números racionais. Entendido? Próxima. Faz a 32. 32 aí não vamos fazer. Número 39 da página 17. A 39 é como a 32. Vocês podem deixar, quando a gente retornar, a gente faz elas, mas não é motivo de prova, tá? Não se preocupem. Mais alguma? Número 39, não entendi. A 39 pode deixar fora. 39, quando a gente voltar, porque ela envolve outros assuntos que são mais adiante do nosso conteúdo. Claro que dá para interpretar, mas não precisa ser agora, pode ser mais tarde. Tanto a questão 39 quanto a 32. Podem deixar que tudo bem. A 36. Tem alguma específica da 36 ou faço todas? Podemos fazer todas, não tem problema. 36. 36 tem o conjunto P, que vai do menos 3 ao 4. E o conjunto Q, que vai do 1 ao 5. Prestaram atenção que eu estou representando dois intervalos, um comparando com o outro. Então, onde é menos 3 numa reta, é na outra também. Onde é 1, é 1 na outra também. Sim? Daí, aqui na letra A, ele está pedindo para fazer P, união, Q.
P união o quê? União é juntar tudo. Então, eu começo pelo início, deixa eu colocar mais para cá. P união o quê? Eu vou pegar o começo, que é o -3, até o último, que é o 5. Os intervalos, do jeito que está na pergunta. Fechado, aberto, continua igual. E agora a gente escolhe se vocês preferem a notação de conjunto, pode ser x pertence em reais, tá o quê? -3 menor ou igual a x menor que 5. Ou eu prefiro de colchetes, que é mais prática, mas, sabe, porque eu gosto de fazer as coisas tudo rapidamente, e daí complica. Mas tudo bem, tanto uma quanto a outra. E tem 3 respostas, ó, na reta, na forma de conjuntos, na forma de intervalo. Letra B. Letra B. Consigo escrever aqui? Letra B tem o intervalo P, intersecção, que é... eu acho que vou aproveitar aqui mesmo. Agora a gente precisa fazer P, intersecção, letra B. P, intersecção, que é intersecção, símbolo do virado para baixo, a gente vai pegar o meio. Então, o meio vai ser de onde? Do mais 1 até 4. Olhem, é o meio. Então, do 1 até o 4. O intervalo, como ele estava? O 1 está aberto, o 4 fechado. Responde, x pertence em reais, tá o quê? 1 menor que x, menor ou igual que 4, ou simplesmente do 1 ao 4 fechado. Tem mais uma pergunta aqui, que é P menos Q. O 4 não fica aberto porque ele estava fechado em cima? Não, só na diferença, Amanda. Na união e na intersecção, tanto na união quanto na intersecção, é como estava, ó. Na união estava do -3, foi até o último, até o 5, aberto, como estava. E na intersecção, da mesma forma, ó, estava aberto no 1, vai até o 4, fechado. Mas agora a pergunta é P menos Q. Daí, na diferença, quando a gente faz o meio, prestar atenção nesse detalhe. Aí, na diferença, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar o Q, que é o segundo intervalo, do P. Ou pensar, o que é só do primeiro conjunto, só do P? O que é só do P? É do 3, do -3, fechado, até o 1. Só que observa, aqui o 1 não está, mas aqui ele está. Então, lá vai ficar fechado. Ó, o -3 estava fechado e o 1 vai ficar fechado, porque a pergunta é, o que é só do P? Do P é do -3 até esse número aqui. Qual é o número? É o número 1, mas fechado. Aqui ele está aberto, lá fica fechado. Em outras palavras, na diferença, muda o que você tira. Então, se eu tirei o 1 de lá, eu não tirei, ó, porque aqui ele era aberto. Então, eu comecei a tirar um pouco depois. Se eu tirei um pouco depois do 1, aqui o 1 fica fechado. Conseguiu entender? Fechado no -3, fechado no 1. Sim? E tem agora, na letra D, tem Q menos P agora. Então, agora a gente vai tirar o de cima do de baixo. Então, se eu tirar o P do Q, eu vou tirar o P do Q. O que vai sobrar no Q? Lembrem, é o que sobra no primeiro conjunto. Então, esse é o Q, esse é o P. Eu vou tirar o P do Q. Se eu tiro o 4 daqui, o que acontece? Fica aberto, porque o 4 estava no intervalo P e agora eu vou tirar, certo?
Então, aqui a resposta vai ser aberto no 4 e aberto no 5, que já era. E o 4 ficou aberto. Tudo certo? Ei, Amanda. Eu ainda não entendi por que na letra C o 1 ficou fechado se é menos. Na letra C? É. Na letra C, o 1 ficou fechado. O 1 ficou fechado porque, ó, primeiro tu tem que entender que no Q o 1 não tá, certo? Por que não tá? Porque tá aberto, certo? Sim? Aí, se ele tá aberto, tu vai começar a tirar, ó, um pouquinho depois do número 1, no 1,0001. Se eu tirar, ó, o que acontece? Eu vou tirar logo depois do número 1, quer dizer, aqui o 1 continua no que sobrou lá em cima. Aqui embaixo eu não tirei o 1, porque ele não estava no de baixo. Então, ó, ele permanece lá, fechado daí. O permanecer quer dizer fechado. Sim ou não? Entendi, prof. Obrigada. Então, gravar isso, que sempre aquele que tu tira, muda. Se ele é aberto, fica fechado. Se é fechado, que nem na letra D, fica aberto. Mas é só na diferença que isso acontece. Na união e na intersecção, não tem que se preocupar com isso. Tudo bem, gente? Cansados? Amanhã de manhã a gente troca de assunto um pouco, vamos falar de funções. Talvez mais fácil, porque vocês devem lembrar mais do ano passado. Alguém me perguntou durante as aulas, quando a gente estava estudando os problemas, se era aquela parte de funções. E eu disse que não, que era o próximo assunto. Pois é, ele começa amanhã, mas a gente não vai estudar todo o capítulo numa manhã só. A gente vai começar aos poucos. Certo? Foi um prazer me encontrar com vocês. E amanhã a gente se encontra novamente. Tudo certo, Vivi? Alô? Quem tá aí? Tem alguém? Obrigada, gente. Até amanhã, então. Até. E aí, Isabel? Tudo certo? Ótimo, né? Meu Deus, quanta pergunta! Eu acho que sim, não sei. Não, e se enxergar... Não sei, né? E se enxergava... Ficou tudo bem a imagem? Sim, a imagem ficou muito boa, viu? Bem boa, o áudio também. E o som? Oi? Pois é, não sei o que aconteceu de manhã, que daí não deu muito certo lá no fundamental. Ah, mas aqui foi ótimo. Me deixou preocupada, porque... Sim. Então tá, então Parabéns. até amanhã, às 9h30. Isso, descansa. Obrigada, agora, gente. tá? Com a ajuda de vocês, dá tudo certo. É. Tchau. Beijo. Parabéns. Tchau. Beijo. Tchau.